Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Neurodiálogos, um podcast que fala sobre neurociência associada a várias áreas da sociedade. Hoje tem um convidado muito especial, um amigo meu particular. Ele, além de ser um fenômeno aí na área jurídica, um super advogado, professor de pós-graduação, um coordenador de cursos, ele também é faixa preta, professor, faixa preta terceiro dan de Aikido. E hoje nós vamos conversar sobre espiritualidade. César Babler, seja muito bem-vindo, Ô, César. João, que prazer estar aqui. Mais uma vez desafiador, porque é a primeira vez que eu vou falar sobre Aikido. Estou acostumado a falar sobre direito, mas é sempre um prazer estar aqui, a gente conversar, o diálogo é sempre leve. Prazer ser recebido por você. Cara, prazer é meu, todo meu. César, vamos começar falando um pouquinho sobre essa Vamos. palavra, espiritualidade. É que tem muito. Hoje a neurociência estuda muito a Hum, espiritualidade, o poder que ela tem. sim, Na sua visão, dentro do Aikido, dentro do que você vive no seu dia a dia, como que você poderia falar para uma pessoa leiga o que é essa espiritualidade que a gente vai conversar hoje aqui? é difícil, né? É um conceito muito aberto, mas assim, para mim, espiritualidade eu acho que pode ser vista no lado coletivo e no lado subjetivo. Para mim, com toda a experiência vivida no Aikido, com a experiência de vida, meu pai, minha família é muito católica, então eu sempre, desde pequenininho na igreja, então eu sempre tive muita fé. E o Aikido parece que, o Aikido e as artes marciais parece que desenvolvem um pouco mais isso. Eu estava até ouvindo um mestre de Aikido falar esses dias. Ele falou que a gente entra na área da espiritualidade através do inconsciente, né? E o Aikido, olha que bacana isso. O Aikido desenvolve um pouco esse lado inconsciente na marcialidade. Por quê? Quando você sente que está em perigo, quando você sente que está exaustivo, você não aguenta mais fazer exercício, seu corpo já está no limite. Aí você não pensa mais. Aí você entrou no inconsciente. Quando você entra no inconsciente, é um caminho para você conectar com a espiritualidade. Então, talvez, e eu vi muito sentido nisso, porque eu já senti isso, já passei por isso. Você chega no momento que você fala, não aguento mais nada, eu me entrego. Quando você se entrega, é a entrega, né? É a entrega de Jesus, é a entrega dos grandes religiosos aí. Então, acho que esse é um caminho bacana da arte marcial com a espiritualidade e que eu pude vivenciar algumas vezes, não só uma, Sim, né? é interessante. Ô César, quando a gente fala de Aikido, pela pouco que eu conheço, ainda vou querer conhecer muito mais aí, Uhum. através de você, mas ele é muito famoso por dizerem assim, ó, o popular. Ele não tem golpe de ataque, ele não vai, não é ataque, você lida com a própria energia do oponente. Então, me parece, quando se fala de Aikido, que você tem que ter um bom domínio das suas emoções, um bom gerenciamento das suas emoções. E nós vivemos num mundo muito reativo. Você sabe disso, que você falou, bem, a pessoa queria ouvir C. Existe uma reatividade emocional. É. Até por conta dessa falta de reserva, da pessoa se reservar para se ouvir. Como que isso é trabalhado no Aikido? Ou seja, desde, sei lá, um menino, você que faz desde muito cedo, como que é trabalhado esse gerenciamento das emoções dentro dessa arte marcial? Lá a gente não tem competição. Aí já começa a gerenciar bem as emoções, porque você não tem reatividade. Tem o Nage, que é a pessoa que aplica a técnica, e tem o Uke, que é em quem está sendo aplicado. Ele empresta o corpo, a gente até usa essa frase para quem está chegando. Vai emprestar o corpo para o outro aplicar, depois troca. Então, nesse jogo de emprestar o corpo, não tem competitividade, tem cooperação. A gente usa sempre isso, cooperação. E na cooperação, nessa interação de cooperação, o que na G, vem aquela história do yin e do yang, né? De novo, que eu estava até ouvindo isso esses dias, achei muito bacana também. Coincidentemente, o universo dá pra gente, né? Entrega as pílulas pra gente, né? Quando a gente Sim. precisa. É, no Ocidente, a gente vê o yin e o yang como opostos, né? Noite e dia, céu e terra, luz e escuridão. Mas lá no Oriente, eles veem como um todo. O yin e o yang é a integralidade. Um precisa do outro para formar. Não existe luz sem escuridão. Não existe noite sem dia. Então é o todo. E aí, nesse emprestar o corpo e aplicar a técnica, a gente consegue enxergar o todo. E nesse todo você vai fluindo e vai aprendendo a ver a direção do outro. Para onde o outro está indo? Ele é muito reativo, ele é muito bravo, ele é muito nervoso. Então a gente consegue devagarzinho enxergando o outro além daquilo que está nas aparências, né? E aí você vê a direção da energia dele. E é isso aí que dou. Conseguir ver a direção da energia do outro.
E aí você consegue trabalhar e fluir nessa... A gente tem até um nome no Aikido que chama Nagari, que é se fluir. Tem nas armas, isso. Essa palavra, inclusive. Tem katas que usam a expressão Nagari, que você vai incorporando esse fluir com o outro. Né? Só para explicar para o leigo, kata é uma sequência de gestos, de Isso. movimentos, igual tem no karatê, no kung fu. Kata é uma sequência de técnicas que a gente costuma fazer em armas no Aikido, geralmente na espada, né? O Iaido, que é uma derivatária do Aikido, que o Aikido derivou da espada, né? Então a gente também tem uma outra arte que chama Iaido, que tem algumas técnicas de kata. E nela usa essa expressão Nagari, por exemplo, que é a expressão fluir. Então, sem a pessoa saber o que é Nagari, ela vai incorporando Nagari, e daqui a pouco ela está entendendo o que é Nagari, que é fluir com tudo, né? Sim. E é interessante esse fluir, né? Porque no episódio anterior, eu tive aqui com uma professora de yoga. E a gente falou muito sobre o yoga flow, né? Que hoje em dia está muito em voga, ou seja, muito essa prática de yoga fluida. E isso parece que começa a trazer, a concretizar a ideia da impermanência. Né, que é uma coisa que chegava para aquele que era um estudioso de algo muito específico, porque é complicado você explicar dentro de uma sociedade que quer ter posses, de que quer possuir coisas, desde pessoas a objetos, e explicar a questão da impermanência. Né? Vamos falar um pouco disso? Essa questão é ótima. Vamos conversar um pouco. O que para você é esse conceito que a gente vê no budismo, né, que a gente vê em tantas áreas, na yoga, no budismo, no aikido, nesse conceito oriental da impermanência. Não só oriental, que tem mestres ocidentais que também falavam disso. Mas o que é para você esse papo da impermanência? É tão profundo, né, João? É tão profundo isso, assim, de falar. É difícil de falar, né? É difícil de explicar, de traduzir o que é impermanência. Mas impermanência, eu acredito que é a gente simplesmente se deixar consciente, se deixar levar pelo que está acontecendo, porque a gente costuma dizer, e aí conectando o Aikido com o Zen Budismo, que é a impermanência, acho que vem mais do Zen Budismo e depois foi ramificando para os outros. É muito aquela ideia de você enxergar o desafio como seu amigo, né? E isso é muito bonito. Porque a gente às vezes fica vendo pessoas com problemas, cheia de dificuldade, fala, pô, reclamando da vida, sabe? Às vezes o desafio é um momento para você superar aquele problema que você tem para enxergar mais longe daquilo que você tinha. Então, impermanência, eu acho que é entender que nada fica aqui, nada é estático, né? E isso é um conceito mais clássico. Nada é estático, tudo vai mudar. E você aceitar o bom e o ruim que está chegando na sua vida da forma que ele chegar. E isso é um Nagari. Voltamos para o Nagari de novo, que é o fluir. Deixar fluir, né? Tem um estudioso, já falecido, o Osho, a gente já falou dele em outros episódios. Ele tem um livro que chama Barco Vazio, que tem a ver com isso, né? Deixar seu barco vazio. O barco a gente, somos nós, né? Nossa mente. Então, quando você medita, a ideia é deixar o barco vazio. Deixando o barco vazio, as coisas vão fluindo. Você começa a sentir as coisas fluindo e você não se preocupa muito com elas. Sejam elas más ou boas, tá tudo bem, né? Você só observa. E aí o papel do meditador, que você gosta tanto, o papel do meditador como observador. E aí quando você começa a entender, é difícil, super difícil isso. A gente está falando aqui como uma conversa racional, mas é super difícil de chegar nisso. O meditador como observador desse fluir da sua vida, do lado positivo, do lado negativo, e deixando acontecer as coisas. E aí aí você começa a entender um pouquinho, eu acho, da impermanência. Isso. Você sabe que às vezes fazendo mentoria com gerenciamento emocional, às vezes eu pego pessoas que estão passando por um momento muito crítico, mas foram acostumadas a reclamar, a ficarem agressivas durante esses momentos. E eu digo assim, você tem que estar atento num momento difícil da sua vida, porque se você não gerencia isso, se você não entende que aquilo é passageiro, você vai começar a agredir pessoas, você vai começar a reclamar da vida, você vai começar a deixar marcas em algo que depois vai passar. Às vezes eu falo assim, dentro de um casamento, atendendo um casal, eu falo assim, ó, se vocês pararem para pensar, vocês se machucaram num momento que já passou. Que se vocês não tivessem se machucado, hoje vocês não estariam aqui comigo. Né? Então, como você disse, observar um momento ruim como algo que vai passar. E que se você se mantiver ali pleno, inteiro, ali, eu sei que não é fácil, né? Precisamos de bastante treino, mas sem atacar.
Por isso que a gente fala tanto, pô, não entra no papo da reclamação, porque a reclamação não vai resolver nada, a reclamação só vai sedimentar que você está no buraco. É, É cair no buraco, ao invés de pensar como eu saio daqui, é ficar falando, cair no buraco. Olha como é fundo esse buraco. Olha o buraco. Ou seja, não vai adiantar nada você tá nada. constatar isso. E na arte marcial a gente vê muito isso, João, assim, nos treinamentos, porque tem dia que a gente acorda com dor, tem dia que a gente não acorda bem, né? A gente tem dias e dias. E ir treinar nesses dias é o grande desafio. E aí você começa a enxergar que, eu fui treinar, foi tudo bem, depois passou e agora eu tô bem de novo. É isso a impermanência, né? Os momentos bons e ruins são os momentos da nossa vida também, né? Então, assim, acho que nos momentos que a gente não tá bem, tem dia que a gente não tá bem, vai dar uma aula e de repente a energia muda. Tem dia que a gente tá super bem, oscila, né? A nossa vida oscila. Como o nosso corpo oscila, nosso emocional oscila, a nossa vida oscila. Tudo oscila, né? Isso que é bonito, né? É como um pulsar. Pulsa para cima, pulsa para baixo, e assim, se a gente conseguir entender isso, eu acho que é um grande caminho Sim, sim, de entender a impermanência. sim. Quando você trouxe a questão da competitividade, que no Aikido não se busca essa competitividade, se a gente pensar hoje na sociedade, cara, É, desde pequeno há competitividade. Desde pequeno, existe uma frase que parece que você está incentivando seu filho, mas eu acho que você está empurrando ele para um problema. Que você diz assim: você tem que ser melhor que os outros. Você tem que dar toda a sua energia para ser melhor ou é, melhor. Primeira coisa é que o melhor é impermanente. Né? Você sabe que olha que interessante, cara. Tem um cara, agora eu não vou lembrar o nome, mas depois eu ponho uma faixinha aqui hum, no podcast. É um cara que ele é um estudioso dos ricos. Ele é conhecido como o filósofo dos ricos, porque ele diz assim: todo mundo filosofa com o pobre. Né? é, Então tem muitas teorias. E ele foi fazer isso, fazer esse estudo com pessoas muito ricas, muito ricas. E o grande problema que ele traz, que é a grande angústia deles, é justamente querer sempre mais porque há uma competitividade. Então o cara já tem para 5 gerações e ele continua ansioso porque alguém pode passá-lo em riqueza. isso. Né? Ou seja, isso para mim demanda desde pequeno. Desde quando a gente tinha, não sei se você tinha primos, mas eu tinha Tinha. muito. Você tinha o carrinho que você Oh, ganhava no Natal, seu primo ganhava outro, e já começava ali a dizer que o carrinho que era melhor. Não, mas o meu é melhor, não, porque o dele é melhor. E aí a gente ia conversar com os nossos pais, não, mas o seu é melhor. Ou seja, a gente ouvia nossos pais falando sobre competitividade. é. Né? Então é uma sociedade competitiva. E o problema é que se você vai criticar isso, você vai pegar o meio corporativo e falar, não, mas se não for competitivo, não É. ganha dinheiro, a gente vai à falência. Como administrar isso, cara? A competitividade, João, eu enxergo que vem da comparação, né? Então, desde pequeno, a gente está sendo comparado, a nós com o outro, né? Sempre a gente comparado com o outro, em termos financeiros, em termos de beleza, em termos de corpo. E aí isso vai gerando os bloqueios, vai gerando os problemas. Não vou dizer que no Aikido não tem comparação, porque o ser humano é assim. Sim, Quando a gente entra numa comunidade, é utópico falar que entrou ali, vão acabar os problemas. Não acabam, né? sim, Pela minha experiência, não. Os problemas continuam existindo ali. O que a gente vai fazer é tentar desenvolver em cada um, e cada um o seu, né? Aquilo que tem de mais, que sobressalta mais. Então, você é muito competitivo. Então, lá você vai tentar minimizar essa competição. Então, essa competitividade, para mim, vem desde da infância, como você disse, mas da comparação mesmo, né? Que sim. nossos pais estão sempre comparando. Ele é melhor que você. A escola dele é melhor que a sua. Mas se você der aula lá, vai ser melhor do que essa. E a gente também está sempre inconscientemente tentando fazer isso, né? Sim. Então, eu acho que é difícil da gente desgarrar no Ocidente dessa competitividade. Eu acho que essas artes marciais não competitivas tentam fazer você enxergar esse lado competitivo em você, e aí, como observador, você consegue minimizar um pouco isso. Sim. É isso que eu vejo. Ou não se Ou não identificar. se identificar com isso. Mas não que você não vai ser competitivo. Não Exato. tem como não ser no É, Ocidente. É muito difícil. sim. Eu acho que é assim, você não. Por exemplo, você trabalha, vamos pegar no meio corporativo, numa empresa. Existem as metas para serem atingidas. Isso. Eu acho que se você não se identifica, o que que eu chamo de identificar? É quando você acha que você é aquilo que você faz. Então, eu sou, será, um gerente sênior, um diretor de uma empresa, e o meu desempenho tem a ver com quem eu sou. É. Eu acho que totalmente o que a gente está trazendo é o seguinte:
o pensamento lá do Aikido, dessa filosofia oriental. Eu sou um outro ser que estou trabalhando em algo que Sim. precisa de um resultado específico, mas aquilo não sou eu. Aquilo é o meu trabalho, aquela é a minha função temporariamente na impermanência do mundo. Naquele momento eu só estou ali um diretor de empresa. Então ali eu posso ser competitivo com o mercado, mas sem me identificar a isso, porque quando eu me identifico, se eu tenho maus resultados, eu entro em depressão. Se eu tenho bons resultados, eu acho que eu sou o cara. E eu fico nessa gangorra da impermanência. Uma Sim, hora eu estou bem, uma hora eu estou para baixo, sim. né? E essa questão de comparar, né, João? É ela que vai gerar muitos problemas na sociedade, na nossa sociedade. Discriminações, preconceitos, racismo, exclusão, né? Tudo isso vem da comparação, porque você não é igual a eu, você é inferior a mim, então tchau, está fora. Exatamente. Então, a gente busca, né, no budismo, nas religiões, no Aikido também, tentar minimizar isso, né? A gente tem um princípio lá que chama Awase. Awase significa integrar. E aí, quando você faz várias técnicas sozinhas, quando o sensei fala Awase, aí você vai fazer todas em conjunto. Um conjunto de técnicas de espada, por exemplo. Você faz vários movimentos de uma vez, integrados. Isso é acolher. Aí introspectivamente, você vai acolhendo os movimentos, e na sociedade a ideia é você acolher as pessoas, acolher todos, acolher tudo que vem, né? Então aí a ideia é a seguinte: não ter preconceito, não ter. E você vai ensinando a pessoa que está praticando a não excluir ninguém, a integrar todo mundo. Quando você começa a integrar técnicas, você começa a pôr pro seu dia a dia isso também. Então, quando você aplica em técnicas, daqui a pouco você está aplicando com pessoas, né? Aquilo que você viu, que tá, talvez a psicologia explique melhor isso, mas é uma forma de trazer para o inconsciente aquilo que você está treinando, né? Sim. Trazendo para o inconsciente, você vai conseguir integrar todo mundo, integrar todos, né? E aí a gente tenta viver num mundo mais acolhedor, mais receptivo, né? Uma sociedade mais harmoniosa. Parece utópico frase desse tipo, mas é possível, né? É Sim. possível no nosso mundo, pequeno mundo, a gente começar a praticar esse tipo de comportamento. Sim. E tem a ver com psicologia, sim, cara, porque a gente vai pensar assim, o seu mundo externo, por exemplo, uma pessoa que ela está muito bagunçada na cabeça dela. A gente pede muito que essa pessoa arrume o externo, a casa, o quarto, a mesa dela de trabalho, para que nessa arrumação externa também haja uma arrumação Que interna bacana, acontecendo de forma espelhada, que bacana. né? E você pode ver que, às vezes, você entra numa casa, aquela casa está de cabeça para baixo. É lógico que toda regra tem exceção, mas não É. tem como você, como um terapeuta, não pensar que tem alguma coisa desorganizada interiormente também. Então, eu acho que tem muito a ver, sim, com esse movimento da psicologia, né? Fala uma coisa para mim, tem mitologia dentro do Aikido? Vocês estudam essa área de mitos, Tem ritos Tem específicos? ritos, né? O Aikido, o mestre do Aikido, o grande idealizador do Aikido foi Morihei Ueshiba, né? 1883 ele nasceu, com 18 anos ele começou a treinar, com 24 ele já era mestre numa arte, depois ele foi treinando outras artes até fundar o Aikido. Quanto tempo tem o Aikido? 1883 ele nasceu, começou a treinar, menos de 100 anos. É o tempo mais ou menos da psicanálise, É, né? Ah, que interessante. e aí ele está sendo desenvolvido ainda, né? No Japão tem um grande centro e tal. Mas então, voltando aqui, a gente começa o treino com um movimento shintoísta, que é o movimento de bater palmas e evocar as boas energias do ambiente. Não tem nada de religioso, é só uma tradição shintoísta. Então a gente diz que é só cultural, porque tem aluno que chega lá, um aluno que é evangélico, por exemplo. O cara vê isso aí e fala, ah, pô, não é minha religião, não vou ficar. E às vezes exclui um aluno, e vai contra o movimento do Aikido de excluir, por questões religiosas que não tem nada a ver. É um Não é rito. mais isso, né? Então, é um rito cultural, só cultural, não tem caráter religioso. Então a gente começa com esse rito, e depois faz movimentos de aquecimento de articulações, e depois uma questão muito bacana, João, não sei se depois vai ter oportunidade de falar, que são as quedas. A gente faz muita queda no Aikido, né? Eu tenho certeza que é a arte marcial que faz mais queda. A gente faz durante um treino, acho que com certeza mais de 100 quedas, né? Qual que é a ideia da queda?
A ideia que chama ukemi. Ukemi é o rolamento, né? A queda. A ideia da queda é você aprender a cair, mas também aprender a levantar, né? Olha que bonito isso. Então, no começo é super difícil, cara, cair. Porque você começa a ter dor, depois para levantar também o seu corpo não tá bom para levantar. Aí com o tempo, com a prática, você vai conseguindo cair com tranquilidade e levantar com tranquilidade. E aí são tantas vezes que você pratica isso que você de novo incorpora para sua vida. Então nos momentos de queda vem a impermanência de novo. Nos momentos de queda, você tá caindo, mas você tá caindo tranquilo, consciente. E nos momentos que você levanta, também você sabe que vai levantar. Então não tem problema. Eu tô no momento de queda. Mas daqui a pouco eu tô em pé de novo. E tô praticando de novo. E a vida é isso, cara. A vida é cair e levantar, né? Então é isso que a gente fala às vezes para os alunos, eles não entendem muito bem no começo, é difícil de entender. Mas com o tempo, porque tem coisas que você não entende, você incorpora, né? Sabedoria. E aí isso você vai trazendo, é muito real isso. Ou, novamente um espelhamento com a vida real, né? A Novamente o espelhamento. organização, o Isso, rolamento, as quedas tem a ver com a queda cotidiana, a isso, não competitividade com o gerenciamento das de emoções. emoções. É bem interessante, né? Aí que você vai conseguindo entender todo o potencial que tem É, uma prática como essa, né? Muito interessante. Ô César, uma curiosidade, mudando um pouquinho de assunto, hum, você fez uma pós-graduação esses tempos aí, já até fiz. conversando sobre É, isso, e que tem a ver com espiritualidade tem. também, né? Conta um pouquinho dessa pós. Que... A gente fez muita pós-jurídica, né, João? Então, assim, muita. Mestrado em educação, pós-graduação, acho que eu tenho umas 6 pós-graduação em direito, né? E tô fazendo mais, eu nunca paro, né? No direito eu nunca paro. Mas aí chega uma hora que a gente fala, mas tem mais, né, cara? Ainda mais por essa minha conexão com o Aikido, essa conexão com a espiritualidade. A minha vida acabou tomando esse rumo, né? Prembaba e tudo mais. Surgiu essa pós-graduação em propósito e liderança regenerativa, né? Online e tal. Risquei, fui fazer, né? Estamos terminando agora. Cara, a ideia não é diferente das pós jurídicas que eu tô acostumado, que são introjeção de conhecimento jurídico. Essa pós não, essa pós é aberta. Então, é para você se abrir, né? É para você encontrar seu propósito. Então, não tem muita aula teórica, aquela coisa fechada que a gente está acostumado com doutrina. É muito aberto, é muito você. Você constrói a sua pós, né? Então, e tem a ver com o Aikido também, porque no Aikido a gente tem um ponto do Aikido aqui, 4 dedos abaixo do umbigo, que a gente chama de Hara, que é o centro. A gente diz que quando a gente está conectado com o centro, e nas técnicas a gente está sempre conectado com o centro, a gente está no propósito. Então aí vem a conexão do propósito com o Hara, né? Se você assistiu a série, tá na Netflix, do Maguila, Maguila era um pedreiro, cara. Ele virou um grande pugilista de boxe, né? Um ótimo. E aí, se você ouve os depoimentos dos mestres deles, dos treinadores deles, dos amigos, todos eles falam: o Maguila nasceu para fazer isso. Ele era pedreiro, mas ele nasceu para ser boxeador. Ele ia até a obra fazer as construções. Durante o trajeto, ele ia treinando, né? O boxe dele, fazendo pulo. Então, o cara nasceu para isso. Ele estava conectado, o centro dele estava no boxe, né? Então é isso. Essa pós-graduação não te ensina como ser melhor no mundo ou como doutrinas de ser melhor, nada disso. Ensina a você tentar olhar para o seu propósito e ver se está encaixado e tentar também ajudar os outros a encontrarem o seu propósito. Essa é a grande sacada, né? Ver nos outros, está encaixado ou não está? Então, propósito regenerativo. Propósito que é essa conexão com o eu, conexão com o seu centro. Que no Aikido isso é fantástico, porque todas as técnicas se desenvolvem a partir do centro, né? É o Hara. E o propósito no mundo, né? Seu, da sociedade e do outro no mundo. Todo mundo encaixado. É super difícil. A gente consegue enxergar em nós se estamos no propósito ou não, porque quando a gente faz alguma coisa que desgasta muito a gente, você sabe disso. Puta, você fala, puta, isso que eu fiz agora me acabou com a minha energia. Acabou com a sua energia porque você não estava conectado, Uhum. né?
Claro que tem outras questões envolvidas aí, energéticas e tal, mas não vem ao caso. Para você, acabou que a sua energia está sem conexão. E tem coisa que a gente faz com tanto amor que a gente sente que sai renovado daquilo. Às vezes você entra para dar uma aula cansado, cara. E eu saio de lá como se tivesse acordado. Sim. Porque é o propósito. E a gente vai enxergando isso, né? O propósito. Treino de Aikido, chega às vezes à noite para treinar, cansadíssimo. Fim do dia. 7 horas da noite. Aí você começa a treinar, cansado. Daqui a pouco você vê se tá fazendo técnica lá rápido, caindo e cheio de energia de novo. Por quê? Tá conectado com o propósito. Então, é isso, né? Essa conexão com o propósito. Essa pós, isso a gente já tinha, né? Essa conexão com o propósito, já sabia como que é. Ela começa a tentar fazer você ajudar os outros também a encontrarem seu propósito, né? Então você sai do eu e vai pro outro. E aí esse é o ponto bacana que eu não tinha ainda, né? De tentar ajudar os outros, né? Porque ajudando o outro, claro, o meu sensei de Aikido falava, qualquer um que se ilumine é uma pontinha de luz a mais na sociedade que vai te ajudar também. Então, tanto faz se é você que está se iluminando ou se é o outro. Que seja mais gente se iluminando, né? Que tenham mais pessoas prosperando, que tenham mais pessoas conectadas com o propósito, porque a sociedade vai melhorar e, consequentemente, melhora para você, né? Sim. Então, sai do ego e vai para aquela questão mais coletiva. Então, isso foi o ponto central assim da pós que me trouxe da conexão com o outro, né? De ajudar o outro, de trazer para o outro também uma ajuda para conectar com o propósito dele, né? E aí, devagar, você vai ficando treinado para isso, né? Você fica treinado para o seu, mais para o seu, cada vez mais para o seu, e vai ajudando cada vez mais pessoas de forma progressiva que você não sabe nem a quantidade de pessoas que você pode ajudar, né? Sim. Muito legal, cara. Isso tem muito a ver, sabe, com neurociência. Hum. Porque eu vou trazer um propósito. Você falou coisas tão profundas aí, eu vou cair no mundo agora mais cotidiano, mas para a gente fazer uma analogia com o propósito. Às vezes, algumas pessoas me procuram, ou porque elas vão fazer uma cirurgia de redução de estômago, ou realmente porque estão incomodadas com excesso de peso, e elas não conseguem entrar e fazer dieta. E o que eu trabalho com elas muito é o propósito daquela dieta. Qual é a proposta que está? E às vezes ela não tem uma proposta. E aí o meu papel é ficar buscando com ela, porque é ela que sabe, eu tenho os meus, ela tem os propósitos dela, para que ela vá encontrando essa caminhada. Eu me acho um agente de turismo, porque eu levo uma pessoa para ela andar por lugares para que ela descubra o que é. Porque eu digo assim, César, ó, o que faz uma pessoa conseguir ficar firme numa dieta? É o que ela visualiza aonde ela pode chegar. E quem ela pode beneficiar nesse caminho. Sim. Então, às vezes, está só alguém chega para mim e fala assim, João, eu quero perder 30 quilos. Eu falo, mas qual o objetivo? Aí vem assim, ó. O objetivo é emagrecer para não ficar doente, porque o médico pediu. Ó, não tem energia, não tem emoção nesse propósito. E aí, nessas sessões, eu vou construindo algo com ela, até que, sei lá, 4 sessões depois, eu falo assim, por que agora vale a pena você fazer a dieta? Não, porque eu vou ter tempo para os meus filhos, porque lembra que eu te falei que eles gostam de fazer caminhada, eu vou poder caminhar, eu vou poder viajar com isso, nossa, eu vou poder ter uma... Aí ela passou a ter uma energia emocional que consegue ser resiliente à vontade de comer isso, comer aquilo. Antes não. Antes o que ela via não dava emoção suficiente ali para que ela conseguisse resistir à tentação, vamos dizer, de comer um pão, de comer uma gordurinha, um doce, alguma coisa. Então tem muito a ver essa questão do propósito, né? E agora, o que eu acho que é o mais difícil nessa história, quando você trouxe até a história do Maguila, eu vejo você sempre falar de dar aula, eu também, isso é uma coisa que eu acho que a gente adora fazer isso, né? Para mim é uma coisa, nossa, mágica. Mas como que você acha que uma pessoa, cara, agora, que está ouvindo esse podcast, e que ela fala assim, cara, eu estou trabalhando num negócio que eu acho que eu não gosto de trabalhar, mas eu não sei muito bem o que fazer, porque não é limpo dentro da cabeça dela qual é esse propósito. O que você acha que é um caminho agora, falando um pouco desse ponto, até algo que você está se tornando especialista nisso, ajudando pessoas? Como uma pessoa pode encontrar esse propósito dela? Ai, João, eu acho que a pessoa tem que primeiro se conectar. Porque quando ela foge do propósito, ela tá fora dela, né?
O propósito somos nós, cara. Brota, é uma coisa que brota da gente. Então, eu acho que a pessoa nasce com o propósito. O Prem Baba sempre diz isso. A gente nasce com o nosso propósito e a gente consegue identificar no nosso propósito, na infância, o que a gente veio fazer. O que a gente está aqui, para que a gente está aqui. É que a vida vai levando a gente para outro caminho, e às vezes o caminho é longo. A gente está no Brasil e daqui a pouco a gente está lá na Alemanha, né, em termos de caminho de vida, sem saber o que está fazendo lá, né? Então talvez voltar para o centro. Se tá tudo na gente, se não tá fora, a gente voltar para o centro. Talvez um caminho seja uma dica sua até, que é fazer uma meditaçãozinha de 5 minutos por dia. Porque às vezes está tão fora de você, você não encontra porque está muito fora de você, desconectado com você. Propósito é você estar no centro de gravidade, para ficar bem didático. Você está no seu centro de gravidade? Não, você está lá, ó. O seu corpo está aqui, mas você está lá. Você está desconectado. Então, trazer para o centro é 5 minutinhos de meditação. E vai acalmando a mente. De repente, pode ser que você tenha um clique, falar, eu vou aprender um instrumento musical. Tá ali, às vezes, seu propósito. E você não precisa sair da sua função para exercer seu propósito. Se seu propósito é tocar um instrumento musical, você vai começar a aprender a tocar instrumento musical, trabalhando na mesma função que você está, talvez, e desempenhando ela com mais alegria. Porque você está conectado com o seu propósito. Não se sabe se você vai ser um grande músico, um musicista ou um cantor. Tanto faz isso. O importante é você estar conectado com o seu centro. Eu penso assim, eu acho que não precisa você sair daquilo que está fazendo, uma coisa muito brusca, porque também é desarmônico isso. Sim. Às vezes você construiu aquilo muitos anos. Tem uma vida inteira ali para você chegar diretor de uma empresa e descobre que não é aquilo que você tem que fazer. Então tenta voltar para o centro, encontrar o seu propósito e desempenhar o propósito paralelamente à sua função. E aí isso vai fazer com que sua função você tenha mais calor, tenha mais vida, tenha mais amor. Porque propósito é amor. Cara, quando eu era músico, né? Não, músico eu sou, mas quando eu trabalhava profissionalmente como músico e dava aula de piano, uma vez um senhor me procurou. Ele estava recém-aposentado, estava com 60 e poucos anos. Tinha tido todo um trabalho, toda uma função, terminou ali como diretor de uma multinacional. E ele me disse assim: eu passei minha vida inteira querendo ser músico, querendo tocar piano. Só que minha vida foi por um lado que eu não podia, eu precisei ajudar minha família, eu precisei trabalhar. E ele falava assim: cada dia que eu saía da empresa, eu projetava a minha mente, falando: um dia eu vou me aposentar e vou aprender. Cara, esse cara teve uma facilidade tão grande que parecia que ele tinha estudado música todo esse tempo. É. Ele começou, e você via a alegria que ele tinha naquele momento, porque ele estava conectado. E aí me traz um questionamento, César, agora num plano nosso aqui. Às vezes você percebe que você vai para um caminho que você acha que é um propósito, mas aquele caminho é bem difícil para você. É como se você percebesse que você não tem muita manha, talento para aquilo. Você acha que aonde está o nosso propósito? Existe junto também, não digo uma facilidade, não que o caminho seja fácil, mas existe sim algo que nos mostre, ou do meio externo, das pessoas falarem: nossa, você é muito bom nisso, ou algo seu que você percebe uma certa facilidade naquele caminho. O que eu quero dizer assim, porque às vezes eu tenho medo de algumas pessoas acharem que está no seu propósito e está penando pra caramba, e esse propósito, na verdade, ser uma distorção Da mente. cognitiva dele, né? Ou seja, para me encaixar dentro dessa história de vida, eu projeto que o meu propósito é esse. O que você acha disso? Eu acho que tem tudo a ver, João. Propósito com dom e talento está totalmente conectado. Ah, que Eu legal. tenho quase certeza disso. Eu acho que quando você está encaixado, aquilo simplesmente flui. De novo a fluir. É isso. Simplesmente flui. Independente de você estar. Você entra no estado de flow, né? Até tem a expressão flow, né? Estudada isso em livros e tal, no corporativo. Você entra em estado de flow é quando você está desenvolvendo aquilo com tanta tranquilidade, cara, que você não gasta energia mais naquilo. Você simplesmente está fazendo aquilo que é você. É como olha que bonito isso, né? Uma macieira da maçã, né? É, uma flor muito perfumada. Qual que é o propósito dela? Dá o perfume. Sim. É tão natural isso. Você não vai perguntar para a flor: Flor, você está cansado da perfume? Ela faz. Então, se você, a dica é essa: se você está encaixado, o seu dom e talento naturalmente vai funcionar.
independente de qual seja ele. Música, cantar, até de repente uma coisa mais simples, sei lá, ser atendente. O seu propósito é ser atendente, tá tudo certo. Sim, tem Atender comunicação. pessoas, comunicação. Você gosta daquilo e flui. Você não vê pessoas, às vezes, quando a gente vai ser atendido por algumas pessoas, são tão. Você é mal atendido, a pessoa tá magoada com a vida, ela tá desencaixada. Só que não tem como a gente falar isso, mas você sabe disso. Sim. E tem outras que estão com tanto amor te atendendo, te recebendo, de forma gratuita, né? Porque ela tá encaixada ali. Então, a tendência dessa pessoa ter uma vida feliz, essa que está encaixada, é muito maior do que a outra que está desencaixada de ter uma vida feliz. Então, no fim das contas, a gente está buscando uma felicidade na vida. Essa é a ideia. Encaixar o conectado. Conectado. Eu vejo isso em relacionamento, cara. E esse é um papo assim que eu quero muito para 2026 me aprofundar muito, até para orientação de casais, Casais. né? Porque assim, o amor, ele não tem que ser difícil. E às vezes, é triste às vezes que alguém me procura e fala assim, João, eu brigo toda semana. Eu falo, quanto tempo? Ah, há uns 3, 4 anos. Dentro de mim, César, eu sei que eu não sou ninguém para julgar, mas eu falo, cara, mas isso não é para você, não está encaixado. É, E às vezes a gente percebe, tem gente que me fala assim, não, mas a gente não tem que batalhar por um relacionamento. Sim, mas se é tão desconectado ao ponto de toda semana vocês estão tendo problema, parece que o que a vida está querendo mostrar é que não é para vocês estarem ali. é. O amor, ele pode ser fluido, pode ser não, eu acredito que É o para amor ser. é para ser É. fluido. E aí, mas eu nunca encontrei alguém assim, talvez você precise se preparar para o amor, talvez é o tempo. Eu brinco às vezes, não sei se você concorda com isso, eu falo assim, cara, a gente devia casar com 50 anos de idade. É. Porque é o momento onde a gente, não todos, é claro, Sim. mas parece que é o momento onde a gente sabe mais o que realmente quer, sabe controlar as nossas emoções, É. passamos a ser mais resilientes, a gente passa a aceitar mais o outro da forma como o outro Ele é. é. Né? Porque às vezes você se reúne com uma pessoa e você fala assim, ah, eu gosto dele. Ah, mas ele só precisava melhorar isso, só precisava melhorar aquilo, só precisava. Então, mas Tudo, não é ele. não é ele, você tá Não com é uma ele. idealização daquela pessoa sendo uma outra É. pessoa. Né? É. O que você acha disso? Eu acho que é isso. Eu não tinha pensado por esse lado, mas acho que tem tudo a ver. Nas relações de amizade, nas relações profissionais e também nas relações afetivas, amorosas. Acho que em todo tipo de relação, de convivência social, dá para a gente encaixar o propósito aí no meio, né? Você com o seu patrão, você com o seu amigo, você com o seu amor, o amor da sua vida. Onde tenha relação afetiva, porque tem troca. Onde tem troca, tem propósito encaixado, né? Então você tá no seu trabalho ali, com o seu patrão. Pô, cara, não flui, o cara tá sempre reclamando de você. Talvez tenha que dar um encaixe ali. Tá desencaixado. Amigo também, amigo que só aproveita de você. Pô, o cara só te usa. E você tá sentindo ali pesado, tá cansativo, tá sendo só explorado. Talvez seja o momento de olhar para isso, né? Então é isso. Acho que a pessoa, em vários setores da vida, eu acho que ela pode conectar com esse propósito e ver aquele contexto tá encaixado ou não tá? E aí olha como você consegue expandir isso para vários setores, né? Sim, pô, se alguém agora fizer uma reflexão, e quem está ouvindo a gente Legal, né? levar isso para uma reflexão, deixa eu olhar os setores da minha vida, É, onde está as áreas fluindo da vida. e aonde está travancado, porque está travancado porque talvez não tenha nada a ver com o seu propósito aquilo. E às vezes um relacionamento está idealizado, você está esperando algo que não está resolvido dentro de você ser resolvido no outro. Isso. E todas as áreas, né, João? Religiosidade, financeira. Às vezes você não está conectado com aquela religião que você tem, cara. E isso trava toda a sua vida. É isso, cara. Às vezes você não está conectado com a religião e está afetando no seu financeiro. É isso. Então é tão conectado tudo isso, que se a gente começar a olhar, a gente vai colocando energia nos pontos. E aí colocando energia já é lindo, porque você já está colocando o olhar ali. É o que precisa, colocar o olhar. Sim. Primeiro ponto é É esse. isso. Esses dias meus falam de religião, é um assunto polêmico, e meu filho falou assim, pai, você já foi em tantas religiões, a gente já conversou Já. isso juntos, até era parecida essa história. É. Nossa, tantas religiões, e o que você acha que é a melhor? E eu falei para ele assim, cara, melhor eu acho que eu poderia dizer o que é melhor para mim.
mas todas são boas. É. Daí ele assim, mas como assim? Falei, cara, não tem uma religião que o objetivo dela é levar você para trás. Se você for ver ali o que está escrito, todas, o objetivo é evolutivo. Religiões, filosofias de vida, como a yoga, como o budismo, Isso. apesar de ser considerado religião, isso é meio polêmico, eu considero o budismo muito mais uma Muito filosofia mais. do que religião especificamente, mas todas têm o objetivo de te evoluir. Eu penso assim, César, como se, sabe esses pixels que tem, eu não sei nem se a tecnologia hoje ainda é pixel, posso estar sendo antigo aqui, mas, ou seja, é como se nós tivéssemos à nossa frente um número infinito de possibilidades de criar um caminho evolutivo. E está aberto. E uma religião, um pensador, um filósofo, o que que é? É alguém que construiu uma forma de se chegar, É. que é uma possibilidade. Então, se você vai pensar, por exemplo, lá no cristianismo, poxa, Jesus dá uma possibilidade ali, cara, ó, age dessa forma, ama ao próximo como você mesmo, Isso. né? Ou seja, honra a tua família, é um caminho. Buda constrói um caminho mental, né? Ó, lida com o seu cérebro, cuidado com As o que você emoções. pensa, com as suas emoções. Né? A yoga vai falar também da questão das emoções. Né? O Aikido traz a sua filosofia de integração, se integra. Então, tudo é possibilidade de caminho, tudo é um caminho. Isso. Aonde começa teu problema? Começa teu problema quando eu olho para você e falo assim, César, o meu caminho é o melhor. E olha como é pequeno isso do ponto de vista racional. Cara, porque naquele universo de possibilidades, você escolher uma trilha é como você foi daqui para o Rio de Janeiro, na caminhada, você só conhece o seu caminho. Exatamente. E você está dizendo que o seu é melhor. Você esquece que existe um universo de caminhos para se chegar até o Rio de Janeiro, por outros, e o caminho do outro passou por outros lugares, o outro. O que você acha dessa ideia, cara? Eu acho que aí já é um outro aspecto interessante para a gente falar, João, que é a falta de empatia, né? É conseguir enxergar o outro no lugar que ele está, né? A gente só consegue enxergar o outro sob o nosso ponto de vista. É isso. Esse exercício também tem que ser trabalhado, né? É tentar olhar para o outro. O João, ele tem a vida dele, ele tem o aspecto dele. Como que ele se sente no lugar dele? E não eu me olhar no meu lugar e falar, o João tem que se encaixar no meu. Se vire. Eu acho que é mais isso. A sociedade está caminhando cada vez mais para essa intolerância. E a intolerância é a falta de empatia, né? A empatia, de novo, é a questão do acolhimento. Acolher o outro no lugar dele. Como ele é, do jeito que ele é, no mundo dele, né? E entender como o outro é de acordo com a história dele. A gente não conhece nem a nossa história direito. Quem dirá a história do outro? Como é difícil julgar, né? Por isso que no cristianismo Jesus falava, não julgarás. Quem sou eu para julgar? Eu não sei nem a minha história direito, vou saber a sua. Não é? E aí, quando eu começo a julgar, falar a minha é melhor que a sua, o que eu tenho é melhor que o seu, eu não sei a sua vida, eu não sei a sua história, né? Para te julgar e para apontar um caminho para você. É muito difícil isso. E aí acho que é uma questão de mudança de estrutura mesmo, né? Estrutura de comportamento desde a infância ali, tentar trazer esse tipo de comportamento acolhedor e empático para a sociedade. A gente não é criado para muito isso. A gente é criado para o nosso. E aí o nosso é sempre melhor, tende a ser sempre melhor que o do outro. É isso. Acho que é por aí. Cara, eu uma vez assisti uma palestra de um Swami de yoga, né? Um cara evoluído dentro Sim. da yoga. E ele falava assim que a yoga, ela podia ser tanto uma bênção quanto uma tragédia. E ele dizia assim, ó, quanto mais a gente evolui, mais cuidado nós temos que ter. Porque nós vamos começar a achar que nós somos melhor que o outro. A hora que você achar que você é melhor que o outro, você cai. Caiu de novo. É incrível, né? Porque ele fala assim, você vai lá começar a praticar yoga, aí você vai começar a ter mais saúde, aí você vai começar a ter mais vitalidade, e aí você vai olhar para o seu irmão e você vai falar, por que você não faz yoga? Nossa, porque ele é por fora de... E aí você não vê que você está caindo exatamente na comparação, e aí você está perdendo tudo aquilo que você estava ganhando Conquistou. ao subir ali. Interessante, né? O Prem Baba fala que a gente tem que ser colocado numa centrífuga de humidificação, né? É a humildade. Então, eu acho que a gente tem que, por mais que a gente supostamente, porque é a nossa mente, né, João? Você fala, tô 15 anos no Aikido, tô 15 anos na Yoga, tô 20 anos meditando.
Não é nada, cara. O espaço de tempo é tão relativo, né? Sim. Perto de vidas ali que, né, que existem. Então, é, ser humilde, sempre encarar a sua vida, primeiro a sua vida, como sempre um momento inicial ali de desenvolvimento, né? Sim. Se enxergar nesse ponto, nunca se enxergar muito superior, porque daí você vai sempre olhar o outro do ponto de vista superior, comparando. Sim. E a gente vê rede social hoje É, atormentando, né? Porque a rede social ela vai dizer o seguinte, cara, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser rico, você tem que se doar ao seu trabalho. E se você questionar, aí vem um ataque em cima de você. Ah, pensamento de pobreza, é, pensamento disso e aquilo, como se estivesse relacionado a riqueza, a felicidade. é. E eu, como psicanalista, eu sou o primeiro cara que vou dizer assim, cara, é uma furada. Eu atendo tanto gente muito rica quanto tem gente pobre. É. A tristeza está nos dois lugares. Às vezes você vê, às vezes num lar simples, César, o cara lá, sei lá, juntou dinheiro para trocar geladeira. Passou um ano, cara, né? Que o cara cheio da grana vai olhar e falou, porra, eu compro Compra isso 10 aí. geladeiras por dia. É, Passou um ano. E a hora que chegou aquela geladeira, a molecada tudo olhando aquela geladeira e guardando ali os potinhos comprados no mercado, aquela alegria dentro daquela casa, o que hoje, muitas vezes na rede, vai para, isso aí é pensamento de pobre, é isso. Cara, aquilo é felicidade. felicidade. Às vezes você quer, tudo que você deseja é ter um cantinho com a sua família, tá em paz, tá em tranquilidade. Só que a rede não mostra isso. E nós, homens, somos bombardeados por isso. É. Eu sei que o feminino também está numa luta bem grande, as mulheres, né, para conquistar um espaço, o seu reconhecimento dentro da sociedade também. Mas nós somos bombardeados. Porque você imagina o cara que ele compra a ideia de ficar milionário. Quando você tem, sei lá, 1% de milionários, Sim, talvez até nem isso. menos, nem isso. É. 1%. E você compra a ideia. E aí, César, você passa a vida inteira de escravidão atrás disso. A vida inteira sem dar atenção para sua família, sem dar atenção para as pequenas coisas. Então É. você comprou a ideia de ser milionário, cara. E perdeu sua vida. E perdeu sua vida. E o cara que te vendeu essa ideia usou seu trabalho. É, Te escravizou com essa ideia. é, Né? Olha, faça como eu que você vai chegar a ser como. Como? Como que eu vou fazer essa conta? Faz a conta, ó. O cara que está aqui, o empregador, não estou falando isso, eu sei que tem muito empregador consciente, eu não é. estou generalizando. Como que você vai chegar? O cara, ele já tem 15 indústrias. Você ganha 5 salários. Eu vou pôr gente que está ganhando bem aqui pro É. Brasil. 5 salários. Faz essa conta na calculadora. Quando que você vai chegar aqui? Nunca. E mesmo que chegue, não é garantia de felicidade. Porque Exatamente. às vezes nem é seu propósito, cara. Ser o diretor, o cara que tem o porcento da riqueza. Não é. Exatamente. A sua felicidade não tá ali. A sua felicidade tá aqui. Sendo professor de futebol da criançada, de repente, É isso, cara. ganhando 2 salários mínimos por E mês. E feliz, né? feliz. Indo pro churrascão no final de semana. Tranquilo. Sim. Então eu acho que é isso. A questão do propósito é muito importante aí, nesse contexto de riqueza ou pobreza, né? Tanto faz a riqueza ou pobreza aí. Tá encaixado? Tá feliz. Sim. Não tá encaixado? Vai ser infeliz do jeito que for. Milionário ou pobre, tanto Sim. faz. Até porque se está no seu propósito essa questão do milionário, você pode estar muito feliz ajudando um monte de É, gente, você fala, pô, tem isso. um monte de famílias que eu ajudo, eu faço a minha cidade evoluir, eu faço parte de um grupo que, ou seja, você pode Tá também. desenvolvendo. Dom e Sim, talento tá fluindo. exatamente. Porque a gente Porque tá precisa ali. disso Tem que ter também. também Tem esse que tipo de ter, né? pessoa. Esses caras que fazem com que a Eles são sociedade. necessários Exatamente. E dentro do seu dentro propósito. do seu propósito. Muito legal, hein, César? Muito legal. Cara, é isso aí. Foi um prazer aqui conversar com você, Prazer foi César. meu. Ter aí você novamente aqui, Agradeço muito. né? Eu confesso para você que desde os tempos que encontrou, isso antes da pandemia, que nos encontrávamos nos Sim, corredores, lá, mal nos conheciam, né? sim. Eu acho que eu sabia só seu nome. E A gente desde falava aquele oi, né? momento ali, eu acho que já tipo, teve uma conexão super boa. A gente se Sim, cumprimentava ali, ficava sempre prometendo um café. sim. Lembra disso? Vamos marcar um Agora café? Vamos. saiu muito mais que café, É né? muito mais que café. Que Então, bom. é uma honra para mim ser teu amigo, Honra é poder minha conversar aqui com você, trocar essas informações. Eu acho que junto a gente tem bastante coisa trocar para trocar, para crescer e também para e ajudar ajudar. outras pessoas, Sim. como já estamos aí na caminhada. Te agradeço muito mesmo, né? Desejo muito sucesso no seu podcast. Tenho certeza que
já é um sucesso. E pode contar comigo que você precisar. Muito honrado com sua amizade também. Obrigado, César. Muito legal, com isso finalizamos mais um episódio de Neurodiálogos. Peço que vocês nos sigam ali no YouTube. César também tem um podcast Também. chamado GPS Jurídico, né? @César Babler. E no YouTube também, César Babler, que tem todas as gravações dos podcasts integralmente. Vocês estão lá, eu tive a oportunidade de participar aí de 2 ou 3 aí já. 3 eu acho já, vai ter mais. Muito legal, um podcast muito legal, de assuntos bem variados aí também dentro dessa área que o César trabalha. Muito obrigado, até um próximo encontro.